tem uma frase muito comum de quando a gente tá falando de masculinidade, que é o macho alfa. Boa. Criou-se aí um mito do macho alfa de que a gente teria o homem alfa, Isso. e aí teria o homem beta, Isso. e aí teria... Tem a gente até que tem... Você viu que já foram mais além, né? Tem um homem gama, tem Isso. um homem zeta, Isso. tá tendo tudo. Como se existisse aquele homem que é o homem inatingível, perfeito, inatingível, e os outros estão abaixo dele. Você, como um profissional formado, com mestrado, com doutorado, que estudou aí provavelmente mais do que boa parte da população consegue ter acesso, ou capacidade, ou até vontade, existe algum conceito que prove isso? Que mostre que isso é real? Não. E eu ousaria dizer, não existe, eu ousaria dizer que é um mito da nossa época. Mas, Leandro, a cada época nós temos mitos. Sim, o Lacan tem uma frase muito bonita. Eu vou falar que é fácil de entender e que tem tudo a ver com a gente. O Lacan falava, a gente precisa ficar, né, o psicanalista precisa ficar afinado com a subjetividade da nossa época. Então, olha que interessante. O que é uma época? Então, define primeiro o que é uma época. Eu acho que nós temos momentos. Eu acho que, por exemplo, as coisas que são valorizadas pela mídia, hoje em dia nós temos, puxa, a internet é um exemplo. Por que algo faz sucesso na internet ou não faz? Você falou Peaky Blinders. Peaky Blinders é um exemplo clássico de masculinidade. Puta, eu quero ser o Thomas Shelby. Mas aí, que Thomas Shelby é esse que você está falando? É um Thomas Shelby idealizado por quem assiste. Porque na série ele é tudo fudido. Nossa! Porque ele é talvez seja o personagem mais fudido que já mostrou. Eu não quero ser como esse cara. Mas se você idealiza, nossa, o Thomas Shelby, ele deve ser assim em situação A, B, C. Então nós temos mitos, não adianta. Não existe época humana sem mitos. Eu acho que o macho alfa é um mito que foi inventado, isso foi passando de boca em boca e virou uma coisa que está no imaginário das pessoas. Aí o que acontece? Eu vejo que as mulheres valorizam muito o macho alfa. É mesmo? Em qual sentido? Que, querendo ou não, acaba se tornando ali um padrão que elas idealizam, né? Elas idealizam. A gente, na verdade. O que era antes do macho alfa? Nos contos de fada... O príncipe encantado. Claro, gente, é o príncipe encantado, só que ele é macho alfa, ele puxa ferro, ele toma lá o whey protein, mas nossa, resolve tudo, o cara sabe tudo, o cara não falha, não é só não falha na cama, o cara não falha nunca. Percebe? É uma imagem e não adianta a gente falar aqui no podcast, desconstruir, que é o que nós estamos fazendo, que isso vai refrear, entende, o Edson? Porque a gente precisa desses ideais, desses mitos. Mas a busca por se tornar um macho alfa, ela não pode acabar se tornando mais tóxica para a pessoa? Eu acho. Porque você acaba se tornando um ideal. Porque o que eu vejo, vou contar o meu vejo, que é o que acontece na internet. O macho alfa normalmente por excelência, o cara branco hétero, sempre. Na grande maioria dos casos, assim, tipo, 90%, nunca... Deve existir aí o Black Alpha. Um grande abraço pro canal Black Alpha, caso exista. Não, deve existir, mas o mito é o cara branco. Bombado, né? Bombado, Fortão. que faz musculação, que ele é o cara que ele se exercita. É o cara que ele é bem sucedido financeiramente, ele precisa se provar através do dinheiro, ele precisa se provar através do porte físico dele. Ele é um cara que provavelmente ele tem uma barba muito longa. Isso. É o cara que tenta resgatar esse valor. Tem alguns casos até bem famosos na internet, o cara que ele é ou lenhador, ou Peaky Blinder, ou estoico. E isso é uma coisa que, que ele não tem sentimentos, que ele não sofre, que ele não falha e que ele não pode ser atingido. E isso é uma coisa que não é humana. Não. Ninguém é assim. E o quão mal pode ser para uma pessoa que tenta se tornar um macho alfa no seu dia a dia? A gente usa um termo na teoria lacaniana, que eu acho genial, que ele tira do Marx, eu acho genial. O nome disso é alienação. A gente se aliena nessas figuras. Você está falando do macho alfa, a gente está discutindo o macho alfa, mas tem outros mitos também. Sim. Tem outras figuras que você fala, nossa, eu sou isso aqui. Mas de onde você tirou essa ideia? Aí na análise, a ideia da análise é você desconstruir, eu sei que esse é um termo bem atual, mas é pôr em xeque. Mas como assim? Por que macho alfa? Por que você tem que ser assim? Por que... E se não for, acontece o quê? Mas de onde você tirou essa ideia? Aí, se você me permite, Edson, eu queria dar um avanço. A gente se aliena nesses... Eu estou chamando de mito para facilitar, mas são imagens. Só que essas imagens, elas não são gratuitas. Elas têm uma história. Ou seja, os ideais que nós achamos que são nossos, na verdade, vêm dos nossos pais, vêm dos nossos avós,
vem dos nossos bisavós. Então, resultado, ninguém é sem história. Ah, eu nasci, eu tô aqui, eu me autodesenvolvi. Não, você tem o pai, você tem uma mãe, você é macho na sua família. Como é que você falou aí dos Castro aí, né? Do clã Castro. Deus, com o clã Castro. Seu olho até brilhou. Cara, minha família não compara com a de... Todo mundo fala assim da própria família. Uhum. Quem tá de fora fala, o que é isso? O que esse cara tá falando? Mas você tá tentando, eu vou te convencer. O clã Castro, tá, e tanto faz. O macho alfa também é uma invenção. E a gente vai fazendo o quê? Eu acho que a gente vai inflando isso. Uhum. E o analista é o cara chato, pega a agulha e fala, vamos desinflar isso aí. Puta, é uma perda de tempo. E tem uma coisa meio injusta que eu vejo de você tentar se comparar com a coisa de antigamente dos seus pais. E ver assim, na época, minha família, eu falo que minha família todo mundo ou é mecânico, Isso. ou engenheiro, ou foi de torcida organizada, ou envolvido em coisa que não tem nada a ver falar aqui nesse podcast. Então minha família tem uma história bizarra, cabulosa. Peaky Blinders. E eu olho pra isso e falo assim, mas isso era do tempo deles. Não adianta nada eu tentar viver algo que meu pai viveu nos anos 70. Seu avô. Que meu avô viveu nos anos 50. Se eu tô em 2022, onde a dinâmica é diferente. Se torna injusto eu querer viver como um Peaky Blinders. O Thomas Shelby não tinha um iPhone. O Thomas Shelby não tinha um acesso à internet. O Thomas Shelby não tinha que pegar a Radial Leste parada. O Thomas Shelby não tinha que ficar na fila do SUS, sabe? Tipo, tinha... Sim. É difícil a gente tentar viver esse ideal romantizado, né? É uma busca que não tem... Você não chega em lugar nenhum. Isso. Né? Agora você entende porque a gente chama de alienação. Você se aliena nisso e você fica angustiado porque você não se encontra. Porque a sua verdade não é essa. A sua verdade está dentro de você. A gente tem que dar uma desbastada nessas imagens que nada mais é do que combustível para a sua performance de macho, no caso, que é o que a gente está discutindo. Eu sou macho, então deixa eu ter a minha performance aqui. E aí o sujeito fica preso. É um robô, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte da nossa live com o Leandro dos Santos, falando sobre saúde mental. Vou deixar o vídeo com essa live aqui do lado para você poder clicar nela e assistir. E aqui embaixo vou deixar um outro vídeo que você também vai gostar bastante também. E aproveita e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes.